Tem muito torcedor do Bahia aí? Elton Serra! Vamos acionar o nosso companheiro lá direto de Salvador, acompanhou em loco esse jogo do Bahia. O pessoal já deixou o estádio, mas com certeza está uma festa lá nas ruas, em volta do estádio e tudo. Fortaleza é pote 3. É pote 3 o Fortaleza. Pote 3 o Fortaleza. Boa, Calçado. Atlético Nacional, Vélez. Isso aí. A gente vai mostrar daqui a pouquinho os potes. Elton, antes de qualquer análise, a gente vai falar de jogadores, de destaques, de expectativa, o que esse Bahia pode fazer na fase de grupos e tudo. Mas antes, aquela coisa que só quem está no local ou quem é do local consegue traduzir tão bem, né? Se eu chegar para você e falar, o que representa para o Bahia chegar na fase de grupos? Claro, representa mais injeção financeira, porque vem premiações, com mais público também, porque vai ter os jogos em casa. É histórico, porque está voltando desde 80, dos anos 80 não conseguia esse feito, enfim. Tem uma série de coisas que são muito palpáveis, né? Mas para o torcedor do Bahia em si, para quem estava nesse estádio hoje, eu queria que você trouxesse essa temperatura para a gente, desse torcedor que estava aí hoje. O que representou essa noite na vida dessa gente, hein, Elton? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite para você, boa noite, companheiros, boa noite, fã de esportes. Representou o resgate de um orgulho de disputar uma competição internacional de elite. Porque o torcedor do Bahia, muitos dos que estiveram aqui, não acompanharam o Bahia disputando a Libertadores em 89. Muitos mesmo, são 36 anos, então você tem uma geração inteira que não conseguiu acompanhar o Bahia ainda nascido, e quem era nascido muitas vezes nem tinha a possibilidade de lembrar o que tinha acontecido naquela temporada. O jogo, pensando na atmosfera do estádio, o jogo ele ganhou uma conotação de importância maior quando o torcedor do Bahia percebeu que times favoritos a estarem na fase de grupos caíram no meio do caminho. O Boca na fase passada, o Corinthians nessa fase, equipes que poderiam estar tranquilamente na fase de grupos, inclusive diretamente, sem passar por pré-Libertadores. O torcedor do Bahia sabia que mesmo sendo favorito, o time precisaria do torcedor. E é bem interessante a gente observar o comportamento do torcedor, e eu acho que isso vale também, William, pensando na Libertadores agora, fase de grupos, porque o torcedor entendeu como jogar a Libertadores. Porque no primeiro jogo, quando a gente viu o Bahia amassando o The Strongest, jogando em casa e conseguindo já no início da partida até abrir o placar, tendo um jogador a mais, conseguiu ampliar esse resultado. Foi uma vitória talvez não tão tranquila, a gente falou isso aqui nesse mesmo local, no gramado, que não foi uma vitória tranquila, mas foi uma vitória muito segura. O jogo de hoje trouxe uma conotação diferente, porque já era uma fase à frente, ou seja, o Boston River tinha passado já fases anteriores para chegar até aqui, então estava acostumado com a atmosfera. Então, de fato, seria um jogo mais difícil, porque eles passaram por outros 3, E isso, claro, tinha que ser colocado na conta. Aí eu falo que isso vale muito para o Bahia entrando na fase de grupos. Vocês falaram em pote 4, o Bahia entra nesse pote e pode enfrentar um brasileiro, cabeça de chave. Mas o Bahia entra agora na fase de grupos com um lastro de 4 partidas de Libertadores. O Bahia vai entrar agora na Libertadores para valer sem ser o novato, porque já tem 4 partidas nessa temporada. Valeu muito para o time ganhar essa casca, valeu muito para entender que adversários inferiores muitas vezes vão impor dificuldades, como aconteceu aqui na Fonte Nova com o Boston River. Foi um time que se fechou com linha de 5, foi um time que não saiu do seu campo de defesa quase o jogo inteiro, tentou jogar na bola longa com apenas um jogador no ataque. O Rogério Ceni colocou uma linha de 4 na defesa, justamente para ter os 2 laterais construindo por dentro, os 2 pontas bem abertos, o Eric Pulga e o Ademir. Um time que circulava por dentro com o Jean Lucas, o Everton Ribeiro e o Lúcio Rodrigues. Um time que teve muitas dificuldades de entrar na área, mas que teve paciência para entender o jogo. E ganhou com um gol que não é um gol que a gente está acostumado a ver o Bahia fazer. Que é o time rodar a bola, cruzar para a área, o volante, o zagueiro, o Mingo começa a jogada, entrega para o Juba faz o cruzamento, o Jean Lucas dentro da área acaba fazendo o gol. Não é um gol que o Bahia está acostumado a fazer. É um time de trabalhar a bola, de bola no chão, de abrir espaço, de finalização de média distância, de tentar encontrar um cara dentro da área, de cruzamentos com os pontas. Não é um time de fazer gol como fez. Então,
é um time que entendeu como jogar o jogo e eu acho que isso vai ser muito importante, William, pensando nos próximos 6, porque esse era o objetivo do Bahia, ficar na fase de grupos para ter 6 jogos. Vai ter 6 jogos agora com 4 de experiência, o que dá muita vantagem também, talvez, né, a depender do grupo que cair. A gente vai conhecer isso na segunda-feira. Faz diferença, né, Elton? Agora, assim, óbvio, a gente tem falado muito durante os últimos 3 jogos do Bahia na Libertadores, mais esse e tudo. Já é chovendo molhado. As possibilidades com as contratações que o Rogério Ceni tem de mexer mais nessa equipe, de mudar um pouco mais essa equipe, dependendo do adversário. Ok, mas olhando esses 4 jogos que o Bahia fez e que trouxe essa casca, dá para dizer que o Rogério Ceni já achou meio que um norte, uma linha ali de escalação, aqueles principais jogadores ali, aqueles que não dá para mexer muito, aqueles com os quais ele realmente pode contar. Eu sei que as alterações são necessárias dependendo do adversário, mas deu para achar um caminho, um norte já, ô Elton? Eu diria, William, que ele achou o norte, achou o nordeste, achou o noroeste. Porque era algo que o Bahia precisava, nessa temporada, encontrar mais de um caminho para vencer jogos. Porque a gente já discutiu isso aqui, né, algumas vezes. O Bahia do ano passado foi um Bahia de uma nota só, que funcionou muito bem durante boa parte da temporada, mas quando precisou ser diferente, não conseguiu. Né, e teve um segundo turno de Campeonato Brasileiro muito abaixo, um time que ficou muito previsível. É bem verdade que agora ele tem reforços que fazem o time jogar de uma maneira diferente e isso é bom. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Né? Quando você não consegue escalar o time de Rogério Ceni, para mim isso é uma boa notícia, porque não é por falta de opções, é porque ele agora tem alternativas. Então, o time que começou o jogo, durante o dia eu falei quase na programação inteira, né? Serão 3 zagueiros, porque ele treinou dessa forma, a gente não sabia qual era o lateral que iria jogar. Só que aí, faltando 10 minutos para sair a escalação, me sopraram, olha, ele treinou a segunda alternativa. E a segunda alternativa é que os jogadores estão mais acostumados a jogar, que é uma linha de 4, com 2 laterais, com o Gilberto e o Juba, né, com o Caio Alexandre fazendo muitas vezes essa saída de 3, né, e deixando os 2 laterais jogarem um pouco mais à frente. A diferença é que nessa temporada não é um Juba espetado na linha de fundo, na linha lateral, o Gilberto construindo aberto, são os 2 jogando por dentro. E aí os 2 pontas, que o Bahia não tinha 2 pontas no ano passado, não jogava com 2 atacantes de velocidade, jogava com Everaldo e com Lúcio, ou Everaldo e Cauli jogando de segundo atacante. O Bahia agora com 2 pontas, com o Lúcio funcionando como muitas vezes um falso 9, porque ele é um cara de ficar preso. O Jean Lucas tendo liberdade para chegar na área, para finalizar, fazendo o gol. Então é um Rogério Ceni que encontrou caminhos, não só o norte, né? Encontrou mais do que o norte. E isso é um ponto positivo, companheiros, porque é um Bahia que tem agora profundidade de elenco, que pode jogar com esse jogo de posse como gosta Rogério, como gosta o Grupo City, como foi montado também esse elenco, mas é um time que agora tem alternativas. Volto a dizer, né? Venceu o jogo com uma alternativa que a gente não estava acostumado a ver, né? Circular a bola, cruzar para a área e de cabeça, né, pelo alto, conseguir decidir a partida. Elton, que é o Calçade, uma questão que é bem bacana da gente debater aqui no Linha. Olhando para o Bahia com esta possibilidade de usar um elenco mais variedade, com outras opções, sem abrir mão de fatores que condicionam o jogo, a posse de bola, a circulação, isso o Bahia não negocia porque é um pilar da equipe. Porém, a forma de executar isso, ela aumentou, ela traz variedade. Com isso, nós poderemos ver o Bahia do Rogério olhando também e entendendo o que é o adversário para aí sim escalar o time do baiano. O Rogério vai olhar para o adversário e nessa diversidade de elenco ele vai trocar peças, ou você acha que a busca é para consolidar um formato, uma escalação e aí está pronto o Bahia para jogar ao longo do ano as competições Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores? Calçade, eu acho que o Rogério ele já deu algumas pistas, né, em algumas coletivas, algumas conversas, eu conversando também com algumas pessoas no clube. A questão é amadurecer a ideia de jogo.
A ideia de jogo a gente já sabe. É o Bahia com a bola, é o Bahia protagonista, é o Bahia tentando amassar o adversário, é o perde e pressiona, é recuperar a bola no campo de ataque. A gente viu muitas vezes os dois zagueiros no campo de ataque. É o Bahia espremendo o adversário, partindo dessa ideia no Jacuipense. É um time que tem produzido muito e tem feito muitos gols. É um dos melhores ataques do Brasil nesse início de temporada. A questão é, como ele ganhou muitas opções agora para essa temporada, partindo dessa ideia de ser protagonista, ele tem talvez um pouco mais de conforto para mudar a formação. Ele fez isso no jogo da volta contra o The Strongest, ele jogou com a mesma formação, com 3 zagueiros, ele mudou o lateral. Num jogo ele colocou o Gilberto, no outro ele colocou o Juba. Partindo do princípio que o time tinha esse entendimento, né, de jogar com 3 zagueiros, mas sempre um zagueiro fazendo uma lateral direita e dando liberdade para o lateral de origem jogar por dentro e você ter 2 pontas bem abertos, essa ideia tem se consolidado nessa temporada. Então veremos um Bahia assim, ora jogando, pelo menos é o que eu entendo com essa lição que ficou para esse jogo. Ora jogando com a linha de 4, ora jogando no 4-3-3, ora jogando também num 3-4-3, né, com esses 3 zagueiros e um lateral jogando por dentro, num 3-2-5, como muitas vezes isso acontece, porque esses 3 zagueiros são para dar amplitude para os 2 pontas, o Lúcio funcionando por dentro, o Everton Ribeiro e o Jean Lucas encostando quando enfrentar a linha de 5 para ir pelo menos igualar essa primeira linha defensiva adversária. Por isso que eu digo, é uma boa notícia a gente não escalar o Bahia de Rogério Ceni. A gente falou isso na temporada passada, retrasada, com o Vojvoda, né? O Vojvoda não repete time. É difícil você escalar o Fortaleza, mas é um Fortaleza que sempre joga com o lateral fazendo a função de zagueiro, ou o zagueiro fazendo a função de lateral. É sempre um ponta aberto construindo e o outro ponta sendo mais agudo, né? É o caso do lado esquerdo, o Pikachu faz isso do lado direito. É um Vojvoda que tem ideias bem definidas, mas a escalação não se repete. Rogério Ceni parece que está indo no mesmo caminho, Calçade. Bora, Bahia, minha paixão!